Boa tarde, sejam bem-vindos. Como é que tá o clima nesse Brasilzão? Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema, né, que já é uma obrigatoriedade e aumenta as oportunidades, né, para nós que somos contadores. Ajuda e muito na prestação de serviço para profissionais da saúde. Hoje nós falaremos sobre Receita Saúde. Então eu queria dar uma boa tarde, né? Sejam bem-vindos, novos colegas contadores. Aqui nós conversamos sobre como faturar mais de 10.000 todos os meses com imposto de renda de pessoa física. Eu sou Marco Macedo, contador, professor e mentor há mais de 30 anos, especialista em imposto de renda de pessoa física. Então a live de hoje, como eu já falei, nós vamos falar sobre um novo aplicativo da Receita Federal que foi disponibilizado desde abril de 2024, mas passou a ser obrigatório para os profissionais da saúde a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Então, nós vamos ver aqui alguns aspectos desse aplicativo. E aí eu pergunto para você, contador, você já orientou seus clientes sobre a Instrução Normativa número 2240, que trata sobre o Receita Saúde, a obrigatoriedade? Os profissionais da saúde que seus recibos são utilizados como dedutores da base de cálculo do imposto de renda, todos eles são obrigados a preencher o recibo a cada recebimento. Então nós veremos aqui que se você recebe o pagamento à vista, você emite um recibo. Se você parcela de 1, 2, 3, 4, 5 vezes, a cada recebimento você tem que gerar um recibo. E aposto que você, contador, tem clientes e conhecidos que poderiam ser seus clientes, que não emitem recibos na data certa e também não elaboram o carnê-leão no período correto. E na hora que você tem a elaboração do recibo a cada recebimento, automaticamente já vai ser alimentado o carnê-leão do profissional. Até porque você, para acessar o recibo saúde, obrigatoriamente você tem que habilitar o carnê-leão. E aí não vai ter mais a possibilidade de você não pagar o imposto caso tenha a base de cálculo. E aí surge uma oportunidade enorme para que nós, contadores, possamos prestar esse serviço para os nossos clientes e para os novos clientes. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, que ele disse que desde que saiu a questão do Receita Saúde e a polêmica do Pix, ele teve já um ganho muito grande de clientes, de novos clientes, né? Principalmente na área da saúde, já que ele é especialista na área da saúde. Boa tarde, Josi. Então vamos lá falar sobre os aspectos. Só lembrando que a partir de hoje a nossa live será a partir das 14h30, toda terça e toda quinta-feira. Vamos retomar agora sem parar. Neste encontro vamos analisar as regras do Receita Saúde, orientações sobre o Receita Saúde e a obrigatoriedade dos profissionais da saúde de elaborar. Não é uma aula prática de como preencher o aplicativo ou de como declarar o imposto de renda. É um bate-papo sobre a oportunidade que temos de ajudar estes profissionais a
cumprirem com a obrigação acessória do recibo. Então, os profissionais da saúde que recebem honorários de pessoa física, eles já eram obrigados a elaborar o Carnê-Leão mensalmente. E nós temos milhares ou milhões de profissionais que não cumprem essa obrigatoriedade. Mas agora, além do Carnê-Leão, eles também serão obrigados a emitir todos os recibos destes atendimentos através do aplicativo Receita Saúde, que está disponível nas plataformas, nas lojas de aplicativos. Só você colocar Receita Saúde lá no aplicativo da Receita Federal e você já consegue baixar no seu celular, no Android ou no iOS. Você consegue fazer pelo computador através do ECAC também, né? Então milhares de profissionais liberais não elaboram e não pagam o Carnê-Leão mensalmente e correm o risco de a qualquer momento ser chamado a recolher esse imposto. Já tivemos um ensaio anos atrás, em 2016, a Receita Federal começou a fazer um cruzamento em cima dos autônomos advogados, né? Os advogados, eles foram chamados para justificar o não pagamento da Previdência. Porque o que muitas das pessoas não sabem, principalmente profissionais liberais autônomos, que qualquer que seja a receita da atividade dele, ele tem a obrigação de recolher a Previdência, contribuir para o INSS. Aí depende da escolha dele, pode ser 20% do salário mínimo, 11% do valor da remuneração, né? Depende muito do estudo que se faça desse profissional, tá? E lógico dentro da tabela, né, de cálculo, da tabela progressiva mensal. E a Receita chamou os profissionais da área da advocacia para justificarem o porquê que eles tinham receitas altíssimas, declaradas em declaração de imposto de renda, né, na DIRPF, mas não tinha nem o recolhimento do INSS, da Previdência, e também não tinha o pagamento do imposto de renda, que é o famoso Carnê-Leão, o código 0190 do DARF. Só que naquela oportunidade, eles iniciaram a pesquisa pela Previdência e iriam estender para o Carnê-Leão a posteriori, ajustando o sistema e tudo mais. Só que teve aquela questão do impeachment da presidente e uma desmobilização nesse aspecto, com troca de gestão turbulenta, etc. E não foi à frente essa auditoria em profundidade. Mas a qualquer momento pode ser que essa auditoria retorne. E aí, se você não tiver com tudo certo, a Receita tem um prazo de 5 anos para lhe cobrar o retroativo. Ah não, Marco, mas eu lanço na DIRPF o valor que eu recebi lá na ficha de rendimento recebido de pessoa física e eu pago o imposto. Mas na legislação você teria que pagar esse imposto mensalmente. E aí o risco é a Receita te cobrar o juro e multa retroativo no período em que você era obrigado a pagar. Então não tenho informação privilegiada nenhuma, mas é só um sentimento, né? Um feeling, porque os cruzamentos eles estão cada vez mais complexos e mais assertivos. Então na hora que tiver tudo azeitado, tudo cruzado, né? Agora com essa questão do Pix, que tem um monte de gente falando um monte de besteira, né? Eu nunca vi o desespero quando você diminui a quantidade de pessoas fiscalizadas, né? Porque antes eram todas as pessoas que movimentavam acima de 2.000 e foi para 5.000, ou seja, então reduziu o número de pessoas que vão ser investigadas, e as empresas eram 6.000, foi para 15.000. Então aí gera um rebu louco, né? Mas é falta de informação mesmo. Então tem que ler mais a legislação, né? E se você é contador e fez essa confusão, corrija, tá? Corrija que é tempo. Dá tempo de você corrigir, inclusive dá tempo de pegar cliente que está tudo enrolado. Tem várias pessoas entrando em contato, pessoas que movimentam 30, 40, 50 mil reais
na pessoa física, e na verdade elas movimentam através de vendas de produtos e itens, prestação de serviço, e não regularizam isso, né? Então essas pessoas na pessoa física vão pagar 27,5%. E aí a alternativa é criar uma empresa para você pagar o tributo menor, né? Se for Simples Nacional, aí você tem que ver qual é a faixa de tributação, se é lucro presumido, né? Base de cálculo de 8, imposto de 15 no comércio, 32 e 15 no serviço. Tudo tem que fazer um planejamento para você identificar, né? Se é melhor pessoa física ou pessoa jurídica a fazer. Então muitos contadores eles preferem esperar para montar um verdadeiro quebra-cabeça, né? Que é até ilegal isso. O profissional liberal autônomo passa o ano inteiro trabalhando para a pessoa física, chega no ano seguinte e traz aquela pilha de documento para que nós possamos montar o quebra-cabeça de tudo que ele teve de receita, despesa, lança na declaração, e na verdade nós deveríamos preencher o carnê-leão. O correto é pegar essa documentação, elaborar o carnê-leão mês a mês, calculando o imposto mensal, e o cliente tem que pagar a juro e multa por não ter feito o cumprimento da obrigação principal na época devida. Então isso aí era um trabalho que você tem que fazer e orientar o seu cliente. E agora tem que ser obrigatório, não tem que deixar o cliente decidir, porque aí ele vai estar gerando passivos para ele mesmo, passivos tributários, que podem viabilizar a continuidade do negócio dele. Outros acham muito complexo e repetem que ninguém tem interesse e não oferece o serviço. E por experiência própria, tem muita gente que não contrata o serviço por não saber que é obrigado. E aí quando você conversa com o profissional, você mostra, né? Agora você tem que ter propriedade para mostrar para ele, olha, se você não tiver isso, você não consegue ter a regularidade, e você corre o risco de ser penalizado pela Receita Federal. Então muitos profissionais eles não emitem os recibos no ato do serviço, não preenchem o carnê-leão, não pagam o imposto mensal, adquirem bens durante o ano inteiro. Tem um exemplo de um cliente que ele chegou comigo na época do imposto de renda e começou eu comprei um apartamento era um apartamento de R$1 milhão à vista. Eu comprei um carro top de linha lá, parece que era R$485 mil à vista. E ele não tinha vínculo nenhum. Ele trabalhava como médico, né? Médico que trabalha no interior. Ele pegava o carro na capital, ia 3 vezes por semana no interior. Chegava no interior e cobrava, na época uma consulta era R$350 só em dinheiro. E aí ele pegava esse dinheiro e comprava os bens. Chegou na hora de declarar imposto de renda. Como é que eu vou colocar um apartamento de R$1 milhão e um carro de 485 mil sem ter renda? Não, ele tem que ter renda, tem que declarar que ele teve a renda, né? Só que isso gera um imposto altíssimo a pagar, e ainda corre o risco de você lançar lá naquela fichazinha que é corriqueiro, né? O contador que não se preocupa muito com essa questão da legalidade, ele sai preenchendo lá naquela planilha, né? Rendimento, trabalho não assalariado, aí coloca lá 10, 20, 30 mil reais por mês e vai colocando. Tem muita gente que coloca o mesmo valor todo mês, dizendo que a pessoa trabalha como um autônomo atendendo pessoas e não tem variação nenhuma. Todo mês ele recebe o mesmo valor. Não é razoável você colocar isso, né? Primeiro que quando que você vai ficar trabalhando autonomamente, atendendo pessoas, e todo mês vai ser o mesmo salário, o mesmo honorário, né? Na verdade, você não é CLT que trabalha com horário britânico, né? Você nunca se atrasou e nunca passou do horário. É um risco muito grande na fiscalização, né? Então isso provoca um passivo tributário para esse profissional, né? Quando chega o período da DIRPF, ele não tem como justificar. Então por que não faz o trabalho correto, mês a mês, preenche o carnê-leão, lança as receitas, lança as despesas dedutíveis, deixa tudo redondinho, tá? Para poder não dar trabalho para
trabalho não, penalidades, né? Não gerar penalidades para o seu cliente. É importante que você oriente de forma correta isso. Tá? Então é obrigatório o acompanhamento mensal, analisando cada tomada de decisão, ou a cada operação, dependendo do investimento ou gasto que você vai fazer. Tá? Tem que fazer esse acompanhamento. O primeiro passo é entender como funciona a tributação. Como é que está o clima por aí? Aqui está calor pra caramba, uma secura. Então o primeiro passo é entender como funciona a tributação destes profissionais, né, suas obrigações e os riscos de não atender. Agora, a Receita Federal, ela tem um instrumento que impedirá que os recibos sejam emitidos extemporaneamente. Então o recibo saúde ele tem que ser emitido no máximo 10 dias depois. Não, no máximo 60 dias, né? No máximo 60 dias eu posso emitir um recibo, tá? No intervalo de 60 dias, a partir do dia 1º de janeiro. Então eu tenho 60 dias para corrigir toda a receita. Só que na hora que eu emitir um recibo num prazo que os extrapolar o mês da prestação de serviço, o mês do recebimento, eu já vou ter que calcular a juro e multa daquele valor. Então digamos que o médico ele prestou o serviço no mês de janeiro, ele recebeu esse recurso e ele não emitiu o recibo, ele vai receber só em março. Quando ele chegar e gerar o recibo em março e colocar o recebimento para janeiro, ele já está atrasado no imposto a pagar. Então é interessante que você oriente seu cliente a emitir o recibo no mesmo dia em que ele prestou o serviço e recebeu. No recebimento, regime de caixa. Toda vez que você recebe a prestação de serviço, você emite o recibo. Não, Marco, ele fez o tratamento agora, eu posso até gerar uma nota fiscal de pessoa física, para, de repente, o plano de saúde vai reembolsar alguma coisa, você pode emitir uma nota fiscal de pessoa física. Mas o recibo, ele só é emitido quando você recebe o pagamento. É conforme o pagamento. Vou parcelar esse tratamento de 10 vezes. Eu vou ter 10 recibos no nome daquela pessoa que vai pagar mensalmente. E é na data em que eu estou recebendo. Então eu tenho até 60 dias para emitir e 10 dias para cancelar. Deu algum problema, o prestação de serviço não foi feito, a pessoa desistiu, então eu tenho 10 dias para poder cancelar. Estava vendo uma live esses dias da Receita Federal junto do Conselho Federal de Contabilidade. Eles estão estudando esse prazo, né, que é um prazo bem curto, né? De repente você fez um tratamento que seja contínuo, você recebeu esse dinheiro, no meio do tratamento ele cessa o tratamento, você tem que devolver aquele valor. E aí eles estão estudando a possibilidade de estender, em alguns casos, o prazo de cancelamento. Então, o Receita Saúde ele foi criado com 4 principais objetivos: captar dados confiáveis, que serão utilizados para alimentar a declaração pré-preenchida do imposto de renda e nas validações da malha da pessoa física, o que reduzirá a retenção de declarações por erros relacionados a despesas médicas, que nos últimos anos é o fator que mais coloca declaração em malha fina, despesas médicas. Melhorar o controle da administração tributária sobre as receitas recebidas pelos profissionais de saúde. Eliminar a emissão de recibos falsos e outras fraudes correlatas, já que apenas profissionais das profissões previstas em lei e com registro ativo nos conselhos profissionais poderão emitir recibo usando o aplicativo. Então, se você é um profissional da saúde, mas que você está com seu conselho
de atividade profissional atrasado, você não vai conseguir emitir o recibo. Você vai precisar primeiro se regularizar, para depois o Conselho mandar a sua informação para a Receita Federal, para que você consiga acessar o Receita Saúde. E aumentar a transparência nas comprovações das despesas médicas para dedução do IRPF. Então esses são os 4 pilares, né, os principais objetivos que a Receita Federal teve, né, para criar este aplicativo. O Receita Saúde, ele é o recibo eletrônico de prestação de serviço de saúde, regulamentado pela Instrução Normativa da Receita Federal número 2240, de 11 de dezembro de 2024. O recibo eletrônico emitido pelo profissional de saúde é armazenado eletronicamente por meio do serviço digital disponível no aplicativo da Receita Federal do Brasil. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. O app Receita Federal para uso em aparelhos celulares como smartphone, né, e iPhone, tablet, iPad, etc. Então você entra na loja, baixa o aplicativo para poder gerar o recibo saúde, Receita Saúde, né, o recibo no aplicativo Receita Saúde. Quem deve emitir o recibo eletrônico estão obrigados a partir de 1º de janeiro de 2025 a emitir o Receita Saúde: dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. São os 6 profissionais que a legislação permite que seja dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Então esses 6 profissionais, eles obrigatoriamente, ao prestar serviço para pessoas físicas, eles devem emitir o recibo mediante pagamento. Então, na hora que a pessoa pagar o serviço, você obrigatoriamente tem que emitir o recibo via Receita Saúde. E quando ele deve ser emitido? No pagamento, não é na prestação de serviço. Prestou serviço, vai receber quando? Daqui a 3 meses? Vai emitir o recibo daqui a 3 meses. Aí tem algumas situações, inclusive tratadas na live da Receita Federal, que é a situação de alguns profissionais que prestam serviço, tem que entregar o recibo para receber lá na frente, né? O exemplo de uma conselheira do Conselho Federal, a Ângela Dantas, era sobre os anestesistas, né? Que eles fazem o trabalho, deixam o recibo e depois eles vão receber pela prestação de serviço. E como nós já falamos, né, a emissão extemporânea é permitida, encontra-se prevista no artigo 3º, no parágrafo 3º do artigo 3º da IN 2240, desde que não tenha sido iniciado nenhum procedimento de ofício pela Receita Federal. Quando realizar emissão extemporânea do Receita Saúde, o profissional de saúde deverá providenciar, conforme o caso, os respectivos ajustes no cálculo do recolhimento mensal obrigatório, carnê-leão referente ao imposto sobre a renda da pessoa física. Então, eu não emiti o recibo. O que a Receita fala? Eu posso emitir depois? Pode, mas tu tem que estar atento, tu tem que emitir este recibo antes que ela te cobre. Se tiver algum procedimento da Receita Federal, aí você não consegue mais emitir o recibo. Então por isso que nós reforçamos. Prestou o serviço, recebeu, emite o recibo. A cada recebimento, emite um recibo. Na mesma data, que você não vai correr o risco de ser penalizado pela Receita Federal. Existe um prazo para a emissão retroativa. Os recibos referentes ao ano calendário 2024, então no ano calendário 2024, podem ser emitidos até o último dia do prazo para a entrega da DIRPF 2025. Ou seja, os recibos, se você quiser emitir os recibos via Receita Saúde,
do ano calendário de 2024, para ser lançado na declaração do imposto de renda de pessoa física 2025. Vai até o dia 31 de maio. Tá? Então, eu vejo como algo específico para esse ano. Porque não era obrigatório no ano passado. Ele está disponível desde abril, mas não era obrigatório. Então tem muita gente que não utilizou ele por não ser obrigatório. E existe penalidade em caso de descumprimento da emissão do Receita Saúde? Sim, a penalidade para os casos em que o profissional da saúde não emitiu Receita Saúde ou emitiu com erro está previsto no artigo 4º da Instrução Normativa 2240. Lá na linha C, ele diz que é R$100 por mês calendário ou fração relativamente às pessoas físicas. Tá? Então, eu tenho que ficar atento, porque quanto mais tempo eu atraso, mais multa eu pago. R$100 por mês. Ou fração, né? Onde você pode emitir o recibo eletrônico, né? Receita Saúde é emitido por meio do serviço digital disponível no aplicativo da Secretaria Especial da Receita Federal, o app da Receita Federal, e que pode ser instalado em tablets, iPads, celulares, smartphones. Está disponível nas lojas de aplicativos App Store e Play Store. E você consegue fazer também pelo computador através do ECAC, utilizando conta Gov.br, prata ou ouro. E quem pode ter acesso ao serviço digital para emissão de recibo? Nós temos 3 perfis que são permitidos acessar o Receita Saúde. Profissional da saúde: médico, dentista, psicólogo, terapeuta ocupacional, o médico, dentista, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, tá? Então essas pessoas, elas podem, fonoaudiólogo também, elas podem acessar o ECAC, baixar o aplicativo e emitir o recibo a cada recebimento da sua prestação de serviço. Tá? Só que, lembrete, o registro profissional tem que estar ativo junto aos conselhos. Se você tiver com anuidades atrasadas, você não tem a habilidade, a permissão de trabalhar com a sua anuidade atrasada. Tá? Isso aí todo mundo acha um absurdo, mas é o que está escrito na lei. Representantes do profissional, que são pessoas para quem o profissional de saúde concede procuração eletrônica para a emissão dos recibos. Tá? Então, se você pode, você como médico, dentista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, você pode delegar a outra pessoa, gerando uma procuração eletrônica para que essa pessoa possa acessar o seu aplicativo, o seu Carnê-Leão também, via ECAC, para poder fazer a emissão do recibo saúde. E o paciente, então todo cidadão que possui CPF ativo consta como beneficiário do serviço ou como pagador desses recibos e serão emitidos no aplicativo dele. Então você é um paciente, eu fui lá no médico, fui no dentista, fisioterapeuta, fiz os serviços e os profissionais emitiram o recibo. Já vai estar automaticamente no seu Carnê-Leão. Você já conseguirá visualizar esses recibos, o que facilitará muito na prestação de contas na DIRPF. Outra dúvida, né? É necessário cadastrar uma conta com senha específica para esse serviço? Como já foi dito, todos os usuários devem realizar o acesso utilizando sua conta gov.br, que é um serviço online de identificação e autenticação digital do cidadão para acesso aos serviços públicos digitais. E também se cadastrar no Carnê-Leão. Lembrando, conta gov.br prata ou ouro. A bronze você tem várias restrições no uso dela. Ah, Marco, eu não tenho prata nem ouro. Como é que eu faço? Você consegue fazer um upgrade
nessa conta utilizando sua conta bancária. Tá? Você pode acessar pelo seu banco, que automaticamente ele vai ser reconhecido como prata ou ouro, depende de como você acessou o aplicativo. Como é feita a emissão desse recibo no Receita Saúde? Após realizar o login com a conta GovBR, o profissional de saúde ou seu representante deverá preencher os seguintes campos para emitir os recibos: CPF do pagador. Se o pagador for o beneficiário do serviço, basta selecionar o checkbox com essa indicação. Se o beneficiário e o pagador não forem a mesma pessoa, deve ser informado o CPF do beneficiário, o valor do serviço e a data do pagamento. Também será possível que você coloque a descrição do serviço, tá? Mas aí é entre você e o profissional e o paciente para decidir se vai ter a descrição ou não daquilo que foi prestado serviço. Tá? O recibo emitido pode ser cancelado? Recibo, sim, poderá ser cancelado pelo prestador de serviço ou por seu representante no prazo de 10 dias, contado da data de emissão, caso tenha sido emitido com erro, conforme definido no artigo 7º da Instrução Normativa 2240. Como já foi falado, está sendo estudado uma possibilidade de ampliar esse intervalo entre a emissão e o cancelamento. Tá? Esta é uma grande oportunidade para você, contador, ter uma renda significativa e constante, ajudando os dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais a se manterem regulares junto à Receita Federal. E agora, qual é o melhor momento para você aproveitar essa oportunidade? Né? Qual é o melhor momento? É agora. Né? Temos que regularizar o quanto antes a situação desses profissionais para evitar que eles sejam notificados e serem demandados com juros e multa para pagar. Então, é agora que eu tenho que procurar esse profissional e oferecer o meu serviço e apresentar para ele a minha expertise. Tá? Porque você tem expertise na questão da pessoa física. E você consegue ter novos clientes, novas receitas e ganhar um bom dinheiro com isso. Tá? Então, obrigado pela atenção. Se tiver dúvidas, entre em contato pelo chat, deixa aqui no direct para nós. Deixe suas perguntas que, conforme for a disponibilidade de tempo, nós vamos respondendo. Então, contador, aqui nós falamos sobre como faturar 10K todos os meses com imposto de renda de pessoa física. Um grande abraço, se cuidem e até quinta-feira, 14h30, neste mesmo canal.